Imagine passar 10 anos ouvindo que sua dor é normal, que toda mulher sente, que é só tomar um remédio e seguir adiante. A endometriose, ela é uma das doenças que mais demora a ser diagnosticada. E quase sempre não é porque faltou o exame, é porque faltou a pergunta certa. Hoje a gente vai conversar sobre quando uma dor, ela deixa de ser comum, quando vale a pena investigar e como a imagem e a clínica juntas mudam essa história. Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro episódio do podcast Diagnóstico em Debate. Que alegria estar aqui com vocês. Esse é um podcast onde a gente vai fazer voltado para você, paciente, você que quer tirar suas dúvidas com seu médico, com o médico especialista. Então, é estabelecendo essa comunicação, essa ponte entre o médico especialista e você que está em casa assistindo a gente. E para começar, a gente vai começar bem com o pé direito. Eu trouxe uma colega muito especial aqui, especialista em endometriose, que é a doutora Renata. Seja bem-vinda, Renata. Muito obrigada, Que Ivo. bom, que bom que você está aqui, hein? Para a gente estrear, começar com o pé direito, com um tema que é super comum, né? E frequente, que está na boca do povo. E que impacta tanto a saúde das mulheres, E né? impacta muito a saúde das Sim. mulheres, que é sobre a endometriose. Bom, doutora Renata, ela foi formada em medicina aqui pela Universidade Federal de Sergipe, também em ginecologia e obstetrícia, e especialista em naprotecnologia. Eu estou conhecendo isso, eu confesso que hoje, viu? Antes de mais nada, o que que é a naprotecnologia? Ok. Olha, Ivo, a NAPRO é a tecnologia da reprodução, da procriação natural. Então, Procriação natural. isso. Tá. Então, o objetivo é manter a fertilidade, né, dessa paciente. Então, todos os tratamentos, todos os protocolos de diagnóstico Ah, são para que a gente conheça mais profundamente esse ciclo menstrual entendi. e corrija nessas alterações do ciclo de forma cooperativa. Então, a gente não bloqueia esse ciclo, essa fertilidade dessa mulher, né? Que é o sinônimo da saúde também, né? Então você não Então, bloqueia o ciclo, não usa anticoncepcional, nada disso. exatamente, né? Todos os tratamentos é para corrigir, né? Para correção desse ciclo, Que não para o legal. bloqueio. Onde é que surgiu isso? Como foi isso A assim? ANAPRO é uma ciência médica, né, que surgiu nos Estados Unidos com o ginecologista, Dr. Thomas Hildreth. Sim. Então, ele aprofundando ali os estudos do ciclo menstrual, ele foi percebendo alguns padrões de alterações, né, muito Coisa voltado para a interessante. infertilidade também. E aí, a partir desses estudos, ele criou essa ciência médica, né, há mais de 50 anos, que é a Poxa, que naprotecnologia. legal, que legal. Eu não tinha muito conhecimento sobre isso, São realmente. poucos médicos, né, formados no Brasil, nós somos 36 médicos Sério? atualmente. Poxa, então Aracaju tá com sorte, hein, que tem Isso. você aqui com a gente. Que coisa boa. Bom, a gente vai falar sobre um tema que eu acho assim que tá no seu Sim, consultório todo dia. exatamente. Todos os dias, verdade. Todos os dias eu acho que chega alguma pessoa, e eu acho que para nós dois, porque chega também É. no na clínica paciente para fazer exame de endometriose, seja no ultrassom, seja na Uhum. ressonância, e para você eu imagino que é até muito mais frequente do que pra gente da imagem. Mas aí eu queria, Renata, que você, nos explicasse um pouquinho, onde que fica aquela linha que separa uma cólica normal, Uhum. né, daquela cólica que é patológica, ou seja, aquela cólica que provavelmente deve estar relacionada à endometriose, né. Porque a Sim. mulher, ela é muito acostumada a tipo, a Normalizar, né. normalizar a dor, né. Exato. Tipo, desde a adolescência ali, teve a primeira menstruação, tudo: "Ah, meu filho, é normal, a dor é normal, Isso. tal", E a gente escuta bastante, né, né. as Então, pacientes, como é que a pessoa que está em casa, ela pode fazer essa diferenciar, né. diferenciação? Acho Então que a isso é gente bem escuta importante. bastante, né, às vezes os pacientes vêm com esses históricos de cólicas muito intensas e Isso. sempre relata: "Ah, minha mãe, minha avó disse que também teve e que também que era normal e que era assim mesmo", né. E assim, não é normal sentir dor, e principalmente dores incapacitantes, né. Então, a linha que a gente pode diferenciar é o quanto essa dor vai impactar na sua qualidade de vida, nas Sim. suas atividades diárias, nas suas rotinas, no seu trabalho. Então, uma dor que te impede de trabalhar, uma dor que te impede de estudar, né, de estar ali com sua família, de fazer atividades, né, normais do dia a dia, Sim. isso já deixa de ser normal.
dores que você precisa ir para urgência, né. Tem pacientes que tá ali na urgência médica todo mês, tá, menstrua, tá na urgência. Então isso não é normal. Então, esse ponto do impacto na qualidade de vida é o que faz a gente pensar que essa cólica já não é ali, normal, né. Às vezes chegam as pacientes lá dizendo que, né, já seus 30, 40 anos, que na época da adolescência chegavam a desmaiar, Isso. por Faltar à cólica, escola, né. falta à escola, É, e você fala: "Caramba, é uma coisa que realmente vem assim, né, como se, ah, normal, tal". isso. O que você diria então, aproveitando, muitas mulheres acabam ouvindo isso, né, ou às vezes até pior, que é exagero, "Pô, tá Isso. exagerando, Esse tal", é um grande problema. não é? E o que que você diria então para essas mulheres que estão em casa agora sentindo assim, né, que realmente assim: "Poxa, tá me incomodando, tá difícil, mas estão dizendo que é exagero, estão dizendo que é normal, eu vou deixar assim mesmo". Eu diria que não desista de buscar ali alguém que te escute, né. É Então, isso, às vezes, você pode procurar algum profissional que não valorize tanto, mas não, e você sabe que aquilo ali não está dentro ali da normalidade, que hoje em dia, graças a Deus, nós temos muita informação, né. isso é A verdade. informação está chegando às É, pacientes, e isso faz com que a gente consiga aumentar esses diagnósticos. E ajudar mais essas mulheres, né. Então se entendi. você entende que aquilo ali não é normal e você não foi valorizada, não desista, busque outro profissional, né, até que você seja ouvida, É né, e isso. investigada corretamente. E eu acho que isso é o mais importante, né, fazer essa investigação de uma forma correta, Exato, né, é. com cuidado, Uhum. com, atenção, com os profissionais adequados, porque eu acho que Isso. isso faz total diferença. Então Uhum. tá vendo aí, você que tá escutando a gente, né, Renatinha, pô, tá incomodando, tá difícil, Sim. procure um bom Isso. ginecologista que possa te auxiliar aí nesse processo, né. Não é normal sentir uma dor incapacitante. Não. Alguma coisa ali tem, É. então você A gente precisa tem que achar investigar, isso, né. tem que achar a causa, né. E a Exatamente. maioria das vezes vai ser endometriose, né, uma das principais causas de dor pélvica crônica, né, essas dores que duram mais de 6 meses. Então a endometriose tá ali a campeã das causas, né, então E você falou sobre o nosso tema hoje é, de forma geral, sobre endometriose, né. Como é que você explica para quem está em casa, para os pacientes, o que que é realmente a endometriose, né? a endometriose é quando aquele tecido da parte interna do útero, que é chamado de endométrio, ele aparece, né, se localiza em locais fora do útero, né. Hã. Em regiões como ovário, ligamentos ali, que são aquelas regiões que seguram o útero na pelve, bexiga, intestino. Então, quando esse tecido endometrial aparece fora do útero, isso é a endometriose. Eh, e como que você geralmente faz, Renata, para diagnosticar isso, para diagnosticar a endometriose, né? Qual é que é a sua Uhum, rotina? Quando a paciente chega, ah, tem essa suspeita, né? sim. A gente já sabendo agora o que que é Uhum. endometriose. Então, qual que é a sua rotina? O que é que você faz? Primeiro ponto é escutar o paciente, né, as queixas. Então, os principais sintomas da endometriose é a dor, né, dor, como a gente descreveu, aquela dor incapacitante, uma dor mais intensa, que foge ali da normalidade. Outro sintoma importante que as pacientes também trazem é a dor na relação sexual. É verdade, é Então, verdade. geralmente essa dor na relação sexual é uma dor mais profunda, né, os Verdade. pacientes descrevem como uma dor embaixo da pelve, né. Então, é uma dor que geralmente de início mais recente, essa paciente não tinha essa queixa antes, essa queixa surgiu mais recente. Então essa também chama atenção para a gente já pensar em endometriose, essa dor na relação sexual. Eh, Algumas pacientes, dependendo dos locais dos focos, podem ter dor ao urinar, dor ao defecar. E a própria infertilidade também é um sintoma, né, a gente diz aqui E eu acho que é uma das coisas que mais chega lá, né, também, exatamente. assim, porque às vezes a mulher ela tá tão normalizada ali com a questão da cólica, Uhum. tal, tá, normalizou aquilo ali para ela, mesmo que seja Isso, incapacitante, seja uma dor importante, mas ela acaba procurando, às vezes, quando quer engravidar e isso. Um percebe. dos sintomas da endometriose É, é a infertilidade. Então se ela apresenta algum desses sintomas, né, da dor pélvica, dor na relação sexual, dor ao urinar, dor ao defecar, infertilidade, a gente já tem que pensar em endometriose. Então, pensou em endometriose, a gente vai fazer os exames específicos para a endometriose.
não é uma ultrassom normal, né. Muitas pacientes às vezes chegam: "Mas eu já fiz a É, ultrassom, meus exames exatamente. estão normais", né. E não é a ultrassom Não é normal isso, né? que vai diagnosticar, né. Muitas vezes um exame normal não exclui. Exato. Então precisa ser feito o exame específico da endometriose. Hoje a gente tem nos últimos congressos foi legal, que tem uma referência na parte da radiologia pra gente, tem Uhum, algumas referências, né, eu tive a sorte de, fazer um curso com a doutora Luciana Chamier, que é lá em sim. São Paulo, Uhum, referência, Luciana Chamier, Alice Brandão, Ana Paula Carvalhal, que são, mulheres que se dedicam muito à endometriose, né. uhum, E você vê que realmente é uma ciência que exige muita dedicação. sim, sim. Você Então, precisa realmente ter um olhar apurado é um ali. treinamento especializado para aquilo, né. Então Exatamente, é uma coisa direcionada, você precisa saber o que é que você está procurando. isso. Não é simples, não é um Uhum, exame simples de ser feito. E a Luciana Chamier, ela trouxe até um artigo em que ela fala do que é que a gente precisa fazer no exame de ultrassom de rotina para sim, poder ter aquela noção ali, aqueles indícios de que provavelmente a paciente tem endometriose. Então, colocar isso na rotina, não é fazer um exame de sim. endometriose, mas existem alguns achados ali, Pontos que chamam a alguns atenção, né. pontos que a gente já pode colocar na rotina do É, transvaginal, né? E eu acho isso super é. importante. E a gente vê mesmo, às vezes a gente pega ultrassons de profissionais que fazem ultrassom de É, endometriose, é, e aí vem com ultrassom simples, normal, mas que já com já alguns tem algo ali detalhes dizendo, descritos. né? Então, opa, é interessante continuar essa investigação, né, nesse caso. Exatamente, exatamente. Eu gosto muito dessa parte de endometriose, Uhum. até porque é um desafio pra gente É, radiologista, a gente eu que está imagino. fazendo ultrassom, quando chega a paciente, a gente entende a dor da paciente Uhum. ali, né? Ela às vezes quer engravidar, ou ela tá com aquela cólica ali, incapacitante, aquela Uhum. dor incapacitante. Então a gente tem que fazer de tudo ali para ajudar aquela paciente a Sim. diagnosticar, né? E um exame bem feito, né, que nos mostre realmente o diagnóstico, os focos, os Mapeia locais, tudo, vai direcionar melhor o tratamento, né. total. Pra vocês faz toda a Uhum. diferença, né? É, e me diga uma coisa, Renata, em relação à história familiar, vamos dizer Sim. assim, a endometriose tem essa coisa de, minha mãe teve endometriose, minha irmã, minha tia, minha avó, Uhum. tem essa coisa genética, essa coisa familiar ou Sim, não? tem uma relação sim com a herança genética, né. Então a gente vê pacientes com cólica e aí a gente já pergunta, né: "Sua mãe, alguém na família tem?". Hum, Geralmente tem alguma mãe ou irmã também com o mesmo quadro, então tem sim relação. E se você tem alguma, parente, né, com endometriose e você tem a dor, é interessante que investigue sim. Então existe sim essa parte genética. tem uma questão genética Tem. também que está É. associada, né? Isso é interessante também, né? Mas assim, em relação à intensidade dessas dores, dessas Uhum. cólicas, você vê na sua prática, por exemplo, assim, quando a paciente tem uma queixa mais importante, aquela dor mais incapacitante, isso está relacionado à gravidade da doença ou não? Não tem tanta relação? Não. Isso E é bem interessante, né. A gente pacientes com queixas é até bom o muito paciente saber disso, né? Porque às vezes ele diz, mas como assim? Eu tô aqui é, sofrendo não é de dor. proporcional, né, às vezes a paciente tem muita cólica, muita queixa, né, e aí no exame vem focos discretos, superficiais, né, e aí a gente às vezes ela fica achando que aquilo ali não explica a cólica dela, mas não tem uma correlação direta, né, com a quantidade de focos e quantidade de sintomas. Tem pacientes que têm muitos focos de endometriose e não têm sintomas, e tem paciente que tem muito pouco foco e bastante sintoma. Então isso não é uma correlação direta, né. Então, é bem interessante sim. E aí o tratamento não vai focar o tratamento da endometriose ele foca em melhora da qualidade de vida, né. Então, a gente vai focar no sintoma, principalmente, né, se essa mulher está melhor dos sintomas, ela está bem, independente ali daqueles focos. Entendi. E Uhum. aí, Renata, passando um pouquinho para a parte de tratamento, o que que pode ser feito para essas pacientes, assim, em relação a sintoma, né? Sim. O que que a gente pode fazer na prática? Eu sei que hoje a gente está vendo que a endometriose é um mundo Uhum. e é uma análise, assim, de vários profissionais. Então, eu tenho certeza que você também trabalha com suas, vamos dizer assim,
não somente o ginecologista, Isso, tem que mas ser um muito. ginecologista, Isso. nutricionista, A abordagem é sempre multidisciplinar. multidisciplinar, né. O que é que precisa, assim, de uma forma, né, simples, assim, geral, Uhum. mas o que é que entra nos pilares aí do tratamento para endometriose? Pra gente entender melhor o que é que você precisa ser feito para Hã, tratar, é interessante que a gente fale um pouco de como é que essa endometriose ela age no corpo, né, da tá, boa, paciente. boa, boa. Então, assim, a endometriose é uma doença inflamatória crônica. Então tem um processo inflamatório no corpo. Então esse é o primeiro ponto, né, inflamação crônica no corpo da mulher. Segundo, essa endometriose ela altera a imunidade, a resposta imunológica. Então tem uma mudança, uma Ah, é? redução da resposta imunológica. É, Entendi. tanto que, assim, para quando eu falo, como essa endometriose surge, né? Uma das teorias é que da menstruação retrógrada, né? Ou seja, Sim, quando a mulher sim, menstrua, o direcionamento do fluxo sim. é externo, né? Isso. Mas existe uma pequena parte que faz um refluxo, que volta ali pelas trompas e cai na cavidade abdominal. É tipo assim, para o paciente entender que o sangue O que tá sangue, ali, ele volta, ele em vez dele volta, sair, ele sai sai e volta, ele vai para e as duas volta. direções. E aí Isso. vai lá pra trompa. E aí junto com o sangue, as células lá do endométrio, como eu Sim, sim. expliquei, ela se implantaria ali na cavidade pélvica. Entendi. Só que a maioria essa seria uma primeira teoria que foi, né, Sim, idealizada sim, ali para endometriose. sim. Só que foi visto que muitas mulheres têm essa menstruação retrógrada, Retrógrada. e aí é onde entra a parte da imunidade. Porque se a maioria das mulheres tem essa menstruação retrógrada, teoricamente, a maioria deveria ter endometriose, e não é isso, né, que acontece. Então, nas mulheres que não desenvolvem endometriose, o sistema imunológico vai lá, entende que aquelas células estão ali, não pertencem àquele local, e fazem essa limpeza. E nas mulheres com endometriose, o sistema imunológico, ele, por essa falha, eles não entendem ali, não percebem que aquela célula está no local errado, e aí essa célula consegue se implantar. Então, a parte da imunidade, né, o sistema imunológico, ele faz parte ali da fisiopatologia, né, de como essa endometriose ela se comporta. Interessante, Então, a interessante. inflamação, a parte da imunidade também, e o desequilíbrio hormonal, né? Nós temos 2 principais hormônios ali no nosso ciclo menstrual, que é o estradiol e a progesterona. É. Quem tem a endometriose, ela tem um excesso de estradiol. O estradiol é o hormônio que faz o endométrio aumentar, Cavidade proliferar. ali do útero, Ele né, cresce que pelo é estímulo do estrogênio. o que menstrua, pessoal. Isso, ele É faz o ele que são. crescer. Então, se É. essas mulheres têm muito estradiol, ele ajuda ali a proliferar esses focos de endometriose também. E tem pouca progesterona, tem uma Interessante. resistência à progesterona. Então esse desequilíbrio hormonal também faz com que esses focos aumentem. Então a gente tem que pegar essas 3 vias aí, né, inflamatória, imunológica e hormonal. Tá, Então para o tratamento, a gente tem que pegar os 3. todas, isso. Então muitas vezes, né, alguns anos atrás, né, como não tinha muito ainda, essa visão, então, acreditava-se que só bloqueando esse ciclo dessa mulher, né, com anticoncepcionais, né, um bloqueio hormonal do ciclo seria o suficiente. Mas não, a gente vê que tem essas outras vias, né, da imunidade, inflamação. Então o anticoncepcional, o bloqueio do ciclo, ele não vai ser o suficiente. Entendi. Então, pode fazer parte, sim, do tratamento, Sim, pode, o bloqueio hormonal, mas também olhando para os outros pilares, né. Então, aí é que entra a abordagem multidisciplinar. Então, essa paciente com endometriose, ela precisa de um nutricionista, a dieta, né, o que a gente come, pode interferir no processo em inflamatório tudo, do né. corpo. Alimentação é muito Então, assim, importante. tem endometriose, a gente precisa ter um nutricionista em conjunto, não tem Que muito, legal. a gente não tem discussão. O nutricionista é essencial para o tratamento. Entendi. Então, evitar alimentos inflamatórios, né, o excesso de glúten, do leite, evitar, Olha, né, é que verdade. você tira então esses Açúcar, alimentos né, mais inflamatórios, tipo, isso. ah, Reduz, né, leite é sem não é dúvida, retirar, mas reduzir o se consumo, reduz. geralmente desses alimentos inflamatórios, e muitas pacientes, às vezes, com esse passo inicial, já têm uma melhora importante Era isso que eu ia lhe perguntar, da às vezes dor. essa paciente você já pegou o paciente, assim, que não tomou anticoncepcional, fez só alteração desses hábitos Exato. e volta com a Sim, melhora? sim, existem casos que sim. É? É bem, é muito, Individual, né, individual assim, né? isso, a resposta ao tratamento, mas nós temos
situações que consegue sim controlar com esses passos iniciais, então é importante. E mesmo que Que ainda legal. precise avançar um pouco nos passos, não é possível deixar de fazer aqueles passos iniciais, né, Exato. precisa fazer. Então essa Poxa. parte do nutricionista é importante. Então você anda sempre junto, de mão dadas com o Exatamente. nutricionista. Tem que ser amigo do nutricionista para ajudar. E a paciente também, né, entender isso. É, Então na consulta a gente vai tentar explicar esse mecanismo, é né, para verdade. que ela consiga entender a doença dela e poder fazer parte ali do tratamento, né. Mas isso é Não é só super tomar o remédio e importante. pronto. É, Era isso que eu ia dizer, porque a gente tem muito principalmente, né, quem tá em casa, tudo tem de uma forma geral, né, a gente é criado muito pensando assim, resolver tudo com remédio, isso. né. Então assim, às vezes chega paciente lá pra mim e diz: "Ah, mas tem remédio?" E assim, coisa que não É, absolutamente, pô, uma pedra na vesícula, nada a ver sim, com o assunto. "Ah, mas com remédio melhora, né?" é. Então, né, a Vai gente tem precisar muito desse esforço é, pessoal também no tratamento, né. Eu exatamente, sempre digo para paciente: "Eu vou precisar da sua ajuda no tratamento, eu não vou poder tratar você sozinho". é o mais importante. Exatamente. Poxa, legal, legal. Então, assim, além do nutricionista, o educador físico também vai fazer Ah, parte, né, verdade, porque a verdade. atividade física também ajuda a diminuir os processos inflamatórios. Hum. Então, essas mudanças dos hábitos de vida é o primeiro passo, né. Então, a atividade física, alimentação saudável, um sono de boa qualidade. Então vai colocar aí, viu, Vinícius, primeiro tópico aqui na linha, E hábitos de vida, isso, mudança dos hábitos mudança de do estilo vida. de vida. Então, atividade física, alimentação, um sono de boa qualidade. Nosso corpo ele tem um ciclo, né, circadiano, como se fosse um reloginho, que aí vai acontecendo os eventos do nosso corpo, né, em Sim, determinados momentos do dia, né. E essa produção hormonal também faz parte desse ciclo circadiano. Então, se a mulher dorme muito tarde, ali, depois de meia-noite, isso já vai alterando a hum, produção de progesterona. Então, olha, são coisas pequenas, às vezes, que a gente fala: "Ah, não dá muito valor", né, mas que tem um impacto também no tratamento, que então aquele pilar, é atividade física, alimentação, alimentação sono e de boa sono. qualidade, É, é importante. tá vendo aí? Você não só na endometriose em tudo, né, mas, pô, na Exatamente. E endometriose outra coisa é o manejo de estresse, viu. hum, O estresse, excesso de cortisol no corpo, vai também gerando esse processo inflamatório crônico, vai piorando a endometriose. Então, caramba. o psicólogo vai entrar nessa parte Ai, também. super Atividades, importante. assim, atividades que você gosta, relaxantes, né. Você vai ajudando a você ajudar a manejar o estresse. Então, é muita coisa de hábito de vida para fazer, né. E nem sempre é fácil, né. É Isso também a verdade. gente tem que ter cuidado para não gerar um estresse É, de é, cobrança para paciente, que às vezes eu vejo isso, é verdade. e que a gente vai mudando hábitos aos poucos, Mas a né. pessoa se sente porque: "Ah, eu tenho que fazer tanta coisa, tal". É, Espera aí, tem um livro que é O Poder do Hábito, que eu acho sim, muito bom, um amarelinho, não sei se você já viu a sim, capinha. sim. E não só esse, né, como tudo, ele fala assim que um hábito para mudar varia bastante. Tem gente que vai de 18 dias, 20 dias a um ano, então vai Muito vai vai dar uma pessoal é muito isso. pessoal, né. Mas uma das coisas é a questão da persistência, mas assim, não começar tudo de uma vez. Isso, Aos poucos, e sei exatamente. lá, eu preciso criar um hábito de uma corrida. Uhum. Começa 10 minutos ali, diários. 10 minutos, 5 minutos diários, só para você criar ali A aquela constância, né. constância. Aí depois passa para 12, passa para 15, Uhum. daqui a pouco você tá em meia hora. Então, Isso. aí a galera quer começar direto, vou fazer uma hora de corrida, aí É, não vai. não É vai. como também no tratamento, eu quero fazer tudo ao mesmo É tempo. exato, Quero é. comer Ah, não maravilhosamente vai, bem, não quero fazer vai. atividade todo dia, quero dormir 8 horas da noite. É, Não dá. tudo junto. Aí Calma, isso vai piorar o estresse. o cortisol Então o vai primeiro piorar a endometriose, em vez de melhorar. então o primeiro passo é essa mudança de estilo de vida, né. E aí que isso vai ajudar muito no processo inflamatório, melhora da imunidade também, né. E aí também, aí, segundo a gente entra na parte hormonal, né, do equilíbrio hormonal, que aí muitos acabam indo para o bloqueio hormonal, mas que não necessariamente é a única opção para essas pacientes. A gente pode tratar, né, como eu trabalho com a naprotecnologia, a gente trata cooperativamente com o ciclo. Então a gente repõe Legal isso. essa progesterona, né, para o equilíbrio hormonal, e consegue fazer o perfil hormonal. Então Hum, vê que essa progesterona está baixa,
e repõe ela. Então, para ajudar no equilíbrio hormonal, né? Entendi. Então, essa paciente consegue identificar sua ovulação, a gente usa progesterona no período pós-ovulação. Sim, E aí tá ajudando no equilíbrio hormonal e a paciente mantém ali seu ciclo menstrual normal, né? interessante isso. Muito. Isso para mim foi novidade. E por último, cirúrgico, né? O tratamento cirúrgico. Então são 3 pontos aí. É, Os hábitos de vida, a- tratamento o hormonal hormonal e e cirúrgico, né? cirúrgico, né? Nós vamos falar em algum quadro aqui daqui a pouco sobre mitos e verdades. A gente vai entrar Tá. nesse âmbito aí. Renata, e quando é que o exame de imagem, quando é que o ultrassom, Uhum. ele vai chegar para você? Quando é que ele entra no seu planejamento, né? Quando é que você pede, quando é que você vê que há necessidade de complementar ou de fazer um exame de imagem na sua Uhum. rotina? Quando... Onde é que eu entro, para falar a verdade? É isso, onde é que eu entro aí nessa história? Pronto. Essa paciente chegou com a queixa. A gente suspeitou de endometriose. Vamos iniciar com o rastreio com ultrassom. Tá. Então, é pedido esse rastreio, que é feito com preparo, né? Você pode explicar melhor Eu acho que como é isso feito, porque as pacientes também têm medo do exame, é né? verdade. Do E às vezes a preparo. paciente está sentindo também muita dor, tudo, e fica com medo ali do É. exame, né? Em alguns momentos Uhum. pode ser desconfortável, a pessoa fica Sim. um pouco receosa. Mas é um exame relativamente simples em relação assim, ao que é feito. Mas a gente vai fazer tudo completamente direcionado para a pesquisa de Uhum. endometriose. Então, eu preciso de um preparo intestinal bom. Por quê? Porque às vezes tem no intestino, Sim. né? Às vezes tem endometriose no intestino e não é raro, Não. É. não é raro. Então, às vezes ali no reto, ali no cólon, a gente vê focos de endometriose e se o preparo tá ruim, se tá cheio de Uhum. fezes ou gases, a gente não vê. Não visualiza, Não né? vê, não vê mesmo. Faz só uma sombra e não vê. E o ultrassom ele é maravilhoso, ele é muito bom para ver alça intestinal. Eu prefiro, inclusive, Uhum. do que a Ressonância? ressonância, sem dúvida. Porque no ultrassom você vê as camadinhas. Sim. E o ultrassom tem uma vantagem muito boa que eu vejo também. Eu faço os dois métodos, né? Então, comparando, eu vejo que o ultrassom e a ressonância se complementam. É fato. Não é que um é melhor do que o Uhum. outro. Mas, por exemplo, onde é que o ultrassom ganha? A avaliação dinâmica ali. Quer dizer, na hora eu vou mexendo com o aparelho e aí eu vejo se está tudo grudado ou se Uhum. está tudo soltinho. Se o útero tá grudado ali com o Sim. reto, com o ovário, eu consigo fazer essa avaliação. E alça intestinal, porque eu vejo todas as camadinhas. Eu vejo as Sim. camadas uma por uma, isso é muito bom, né? Então, gente, o Uhum. preparo intestinal é importante. É importante, Isso. tá? A gente sabe que muitas mulheres às vezes têm dificuldade de ir no banheiro, são Uhum. constipadas. Então a gente às vezes passa um preparo 2 dias antes, com mudança ó, você não vai comer esse tipo de alimento, você vai passar a Uhum. comer mais esse e tal, hidratação, tudo. E além das medicações para a pessoa limpar o intestino, Laxativo. né? Os laxativos. Mas a gente consegue fazer de uma forma bem confortável para a paciente. A gente coloca Uhum. uma espécie de um colchão, não é bem aquela perneira e tal. A gente Sim. bota um colchão, deixa a paciente bem confortável e faz o exame, né? A pesquisa é um exame que demora um pouquinho mais. E eu acho que vale a pena a gente falar da diferença do transvaginal normal, que é o que você comentou, Isso. né? Gente, o exame transvaginal normal, ele pode ver alguns indícios de endometriose, pode. Mas como o preparo não foi feito, a gente muitas vezes perde vários focos de endometriose. Você precisa fazer um exame que é direcionado para a Uhum. pesquisa de endometriose, é diferente. A gente vai olhar várias estruturas, né, dentro ali da cavidade onde pode ter endometriose. Isso. Já o transvaginal normal, a gente foca muito mais no útero, nos ovários e na cavidade de uma forma geral, Uhum. tá? Então, são exames diferentes. E veja, se você fez um transvaginal normal e não viu endometriose, não tira você de fazer para pesquisa de endometriose, né, Renata? Isso. O Porque objetivo do transvaginal normal não é procurar não é procurar endometriose. endometriose, né? Apesar que, como a gente faz endometriose, a gente já está acostumado a ver, às vezes a gente vê no transvaginal normal os focos, a gente já descreve. Uhum.
Mas aí você precisa fazer um preparo para poder. Isso. Mas isso se a pessoa tiver a sorte de estar com É, uma pessoa que tem essa que tem visão, né. essa visão da Mas nem endometriose. todos os Claro, profissionais vão claro. estar É, com essa visão da endometriose, e aí esse laudo normal não exclui, né. Ela exato. precisaria fazer o exame específico, né. E aí a gente costuma fazer muitas vezes um desenhozinho, né, a Sim. gente faz um desenho que a gente fala que é o mapeamento, eu vou dizer onde é que tem foco de endometriose. Isso eu sei que é bom para o ginecologista, Sim, mas sobretudo para o cirurgião, né, exatamente, porque isso. ele olha o mapa ali que a gente Isso, para o desenhou, planejamento cirúrgico, né, e aí ele ajuda sabe para onde ele bastante. vai. Renata, agora uma dúvida até minha, quando você recebe, por exemplo, esses laudos, né, Uhum, com vários focos de endometriose, em um monte de lugar, isso interfere no tipo de tratamento que você vai fazer? Vamos dizer assim, tem endometriose ali, atrás do útero, no uhum, reto, em apêndice, endometrioma ali no ovário, que é uhum, daqui a pouco a gente explica para o paciente. Você sim. vê em vários focos. E tem outra que você vê um foquinho pequeno. Isso interfere na forma como você vai tratar o paciente na clínica? Principalmente, essa diferença, assim, o foco, né, a gente identificar onde está esse foco através do exame, Isso, vai ajudar principalmente a diferenciar se essa paciente precisa de um tratamento clínico ou clínico e cirúrgico. certo, Então, para importante. decidir se essa paciente vai para cirurgia, porque não seria necessariamente só pelo sintoma que essa paciente pode precisar de uma cirurgia. Às vezes, focos em locais específicos já pode ser indicação direta de cirurgia, né, mesmo que essa paciente tenha pouco sintoma, como, por exemplo, um foco de endometriose no apêndice. A paciente pode não ter nenhum sintoma, mas tem esse foco no apêndice, isso já é indicação cirúrgica. Então, Então, na verdade, o exame ele vai mudar a sua conduta, né? muda, com Vai certeza. mudar a sua E é conduta. importante, principalmente para o segmento também. Então, o exame é para o diagnóstico e para o segmento. Não pode fazer só uma vez e pronto, não. É Vai verdade, é iniciar o verdade. tratamento e a gente faz ali, geralmente eu peço anualmente. Uma Tá vez no certo. ano, essa É, paciente vai é, fazer esse exame, porque às vezes podem surgir novos focos e mesmo que ela esteja controlada clinicamente, não sabemos onde esse foco pode surgir, né. é E às verdade. vezes pode precisar realmente de uma cirurgia e mudar ali aquele direcionamento do tratamento. Agora, Renata, mudando um pouquinho, existe outro tópico que anda juntinho com a endometriose, que é a adenomiose, Sim. né? E às vezes a paciente pega ali no laudo de transvaginal normal, Uhum. ou numa ressonância, adenomiose, adenomiose, adenomiose. Isso. E aí, só para o paciente entender, o que que é a adenomiose e qual que é a diferença com a endometriose, né? É tudo a mesma coisa? O que que é isso? Não é igual, né, a adenomiose é uma, alteração entre as camadas ali do útero, né. A gente pode dizer de uma forma geral que seria uma endometriose dentro do útero, porque Certo, esse endométrio ele mudaria, né, ele estaria numa camada vizinha ali, que é o miométrio. Então formando essas ilhas ali de endométrio dentro do útero. A fisiopatologia acaba sendo semelhante, então a linha de tratamento vai acabar sendo semelhante à endometriose, né, e os sintomas também podem ser semelhantes, né. Cólicas mais intensas e a adenomiose também pode trazer fluxo menstrual intenso, né, sangramentos mais fortes. Então acaba que, o tratamento a gente, não teria uma grande diferença, né, da adenomiose para a endometriose, tratamento clínico. agora a gente vai focar um pouquinho num bloco que se chama Em Linguagem Simples. Sim. A gente vai simplificar isso para quem está em casa, para entender, tá? Então vamos dizer, a paciente fez lá o exame dela, fez o ultrassom dela para pesquisa de endometriose, e o laudo fala foco de endometriose profunda e endometrioma, né? São duas palavras aí, né? O que isso realmente significa para ela, né? O que isso quer dizer? Ela tem endometriose? Não tem? O que é esse endometrioma? Endometriomas é um foco de endometriose no ovário. Aí tem esse nomezinho endometrioma. E ele pode causar muita dor. Dependendo do Hum. tamanho dele também a gente já pode pensar em cirurgia ou não. Ah, entendi, entendi, entendi. Então seria um foco de endometriose no ovário, endometrioma. Esse foco de endometriose no ovário, às vezes, é mais fácil de ver numa ultrassom normal, né. É verdade, bem mais fácil. É. E o que costuma assustar as pacientes quando elas chegam lá no consultório?
você vê que elas estão muito assustadas, mas sem necessidade, né? Às vezes você vê que a paciente chega muito ansiosa, muito Uhum. assustada, você fala, calma, não há necessidade para isso. O que é que geralmente costuma fazer isso, né? Quando recebe alguma palavra específica no laudo ou Uhum. algo na sua rotina, o que é que você vê? Muitas pacientes acabam associando endometriose com infertilidade. Principalmente pacientes mais jovens que recebem esse diagnóstico de endometriose, têm esse receio com a infertilidade. Tem, e sim, existe, mas não são todas as pacientes. Então isso, a gente vai tentando acalmar, né, dizer que nem todas as pacientes com endometriose vai ter dificuldade para engravidar. Então isso a gente precisa tirar um pouquinho, né, esse medo, porque nem todas vão ter essa dificuldade. Tem pacientes com endometriose que têm 2, 3 filhos, né, e aí nem não necessariamente a endometriose impediu aquela gravidez. Então, esse medo precisa, ser acalmado, né, e essa paciente precisa tratar sua endometriose para que sua fertilidade seja mais preservada e menos afetada, né, com a doença. Acho que a gente precisa ter muito cuidado quando recebe assim laudo, um laudo de ultrassom, um laudo de ressonância, porque a gente olha e vai direto para o Google, né? Sim. Dá uma googada, como o pessoal fala, e aí o Google sempre piora a situação. É. Impressionante. Ele consegue uma coisa simples, ele faz um. E aí No extremo, né. o paciente chega muito ansioso para você, né? Sim. Preocupado, tal. Então, fica Uhum. como dica, gente, calma, né? Leve seu exame para o seu Isso. médico ginecologista. Buscar informação ali diretamente com o médico, né. Exatamente, que eu acho que é o mais importante, né? Então é conversar, né? Você precisa conversar com o médico e a partir dali tirar suas dúvidas. Uhum. Tem paciente que me pergunta às vezes durante o exame, né? E aí, doutor, deu alguma coisa, tal, tudo? Eu sempre, de uma forma, claro, até onde eu posso ir, Uhum. né? Eu respondo, porque o exame é dele, claro. Eu Sim. tenho que, né? O exame dele, eu vou responder a pergunta dele, né? É o dela ali, no Uhum. caso. Mas sempre sem alarde, porque assim, Sim. né, não há necessidade e muitas vezes é algo hum, factível de tratamento, né? Exato. Você pode tratar ali, né? Tá Uhum. querendo ter filho, e tal, né, você consegue Isso. reverter aquilo ali, né? Às vezes Sim. com um bom acompanhamento. Quanto mais precoce esse diagnóstico, né, menos consequências ali você vai ter na sua Olha, qualidade você de falou uma coisa vida. interessante, que é exatamente essa jornada da paciente, né? Uhum. Na sua experiência, como que é essa jornada? Do primeiro sintoma até o diagnóstico? Como que é isso, assim? Quanto tempo dura isso aí em média, assim? Não sei se você tem essa informação, Sim. mas como que é esse processo hoje? Os estudos falam que a paciente, para receber esse diagnóstico da endometriose, é uma média de 10 anos que ela passa ali entre, profissionais, né, ou não buscar ajuda, né, até que ela consiga ser diagnosticada. Então, em geral, essas pacientes demoram muito para receber esse diagnóstico da endometriose. Então, mas o que a gente vê é que cada vez mais isso vem sendo reduzido pela informação que a gente consegue levar hoje em dia, né. Isso, Então isso. se as pacientes recebem mais informações, né, a gente consegue ter ali muitos perfis, né, na internet, de médicos Tremendo, que muita trazem informação de informação. qualidade. Então assim, Inclusive o de Renata, no final a gente vai colocar aqui. pronto, isso, a gente vai tentando levar essas informações para os pacientes para que elas consigam buscar essa ajuda mais cedo. E quanto mais cedo você diagnostica, menos consequência aquela doença vai trazer ali para sua saúde e para sua vida, né. Na mulher no seu futuro reprodutivo, né. Eu acho que precisa ficar claro que não é sinônimo de infertilidade, né? Não, não é Para sinônimo as de pacientes, infertilidade. porque às vezes gera isso, principalmente às vezes Isso, jovem ali, adolescente, ah, não vou ter filho e tal. isso. Não é isso. Não. Pode estar relacionada, tem muitos casos relacionados com infertilidade, sim, mas não são todas as pacientes. E quanto mais cedo você tratar, mais sua fertilidade vai ser preservada, né. Isso é o mais importante, né? Bom, vamos falar sobre algumas questões aí de mito ou verdade, né. Tem muito mito aí sobre endometriose e tem muita verdade também, né, Sim. e tá na boca aí do povo, e doutora Renata vai tirar essas dúvidas pra gente aí, tá.
Primeira delas, acho bem legal, ó. Cólica muito forte é normal, toda mulher sente. Não. A gente já falou 1000 vezes É, isso, a gente certamente. repita 1000 vezes, né? Mais uma vez, Não é normal sentir cólica. Busque sempre ajuda, procure, não desista, né, de ser ouvida. Então, isso aí é mito. mito. Olha, essa é boa. Essa vai até pra mim também. Se o ultrassom comum deu normal, a endometriose está descartada. Não, Já falamos também. já também. Bastante, não, né, gente? Tem que ter ultrassom direcionado para Exato. pesquisa de endometriose. Não esqueçam disso. Endometriose sempre causa infertilidade. Não, Já falamos tiramos também. esse peso. Quem tem endometriose vai obrigatoriamente operar. Também não. A maioria não. A maioria vai ficar controlar seus sintomas com o tratamento clínico. O objetivo do tratamento da endometriose é melhorar a qualidade de vida dessa mulher. Então, muitas vezes com o tratamento clínico, a maioria das vezes, né, a gente vai conseguir melhorar essa qualidade de vida, diminuir cólica, né, melhorar ali a, a, a vida mesmo, ali, as atividades dela, sem dor, né, e preservar a fertilidade, né. Então, esses são os dois principais pontos do tratamento da endometriose, que vai ser a maioria das vezes resolvido clinicamente. Algumas vão precisar do tratamento cirúrgico. Perfeito, perfeito. Ó, essa também é interessante. Anticoncepcional cura a endometriose. O que é que você Não, fala? a endometriose é uma doença crônica, ela não tem cura. Isso é importante deixar claro. Então, ela tem controle. A gente pode controlar os sintomas, melhorar essa qualidade de vida, né? Então, o objetivo é esse. É como quem tem pressão alta, né? Diabetes. Os remédios vão ajudar ali no controle da doença, mas não vão curar. Então, o anticoncepcional, ele não cura a endometriose. A função dele é para melhora dos sintomas. Somente isso. E também não é obrigatório o uso dele para o sintoma, né? A gente pode controlar com a reposição hormonal, da progesterona, a gente Sim. pode controlar com a melhora dos hábitos de vida, tratamento cirúrgico, né. Então, Tirar o útero resolve a endometriose. essa é interessante. É, né? E Então, aí? Vou fazer meu tratamento, né? Ah, tira logo o útero, doutor. Tira logo o eh, útero que vai resolver logo. lembra que eu expliquei, né, que a endometriose é fora do útero. É, exatamente. Então, tirar Exatamente. o útero não vai mexer em nada da endometriose, né, Ó, porque o lugar importante. dela é fora dele, do útero, né, então Nossa, tem eu acho que isso já vai ajudar muita gente. Não é? é. Se a dor melhorou, a doença foi embora. Não tem cura, né, a endometriose ela tá controlada, se a dor melhorou, ela tá controlada. A ressonância é sempre melhor do que a ultrassom para endometriose. Não, já tivemos a resposta. São complementares. São complementares, gente. Claro. E o interessante, assim, acaba que depende muito do médico, do que ele tem mais habilidade. Tem gente que tem Uhum. mais habilidade com ressonância, tem gente que tem mais com ultrassom. Tudo Sim. influencia, né? É, O, verdade. o quanto que ele está acostumado com o ultrassom, o quanto que ele está com a Uhum. ressonância. Mas a gente vê realmente que são métodos complementares. Porque, por exemplo, a endometriose, às vezes, ela vai para o compartimento lateral, né? Ela vai para a Uhum. parte lateral ali da pelve, gente, né? É, e aí a ressonância é melhor, realmente, né? Aí a ressonância ganha Uhum. muito mais do que o ultrassom. Sim. Mas eu gosto muito do ultrassom porque a gente consegue. Eu tô com a paciente ali. Dinâmico, né? Eu tô com a paciente ali do meu lado. Eu pergunto, e aqui dói? E aqui como que é? Uhum. Faço as manobras lá, então eu gosto muito do ultrassom. Acho que o Sim. ultrassom ajuda bastante, assim, no Eu gosto diagnóstico. também, que eu percebo, né, dos laudos, vem muito detalhe no ultrassom. Vocês É, a conseguem gente. descrever bem É. detalhado, né? Eu acho que o mundo ideal, qual seria o mundo ideal? Fazer os Os dois. dois. É, porque aí, pro cirurgião também, acho que vale super a pena fazer uma ressonância também. Se conseguir, acho que é o mundo, Sim. assim, é o ideal, né? A gente não vive no mundo ideal, mas É. se conseguir, seria interessante. Ah, e Renata, quando a paciente faz essas cirurgias, né? O cirurgião geralmente vai ali e retira os focos de endometriose. É, dificilmente, eu nem sei tanto sobre isso, mas sai tudo, às vezes é difícil, né? Às vezes sim, às vezes não, mas isso pode voltar, né? Isso. As cirurgias de endometriose, né, existem as equipes que são especializadas nisso. É, o objetivo seria retirar todos os focos, né, para que seja uma cirurgia, né,
bem Exato, executada, né. exato. Mas a gente sabe que não é nem sempre vai ser possível e às Isso, vezes existem focos mais microscópicos, é né, isso, que né. ali não vai ser Ou visualizado. seja, muito pequenos, né, que não dá pra Isso, gente ver. exatamente. E aí existe uma chance de recorrência, mesmo com a cirurgia bem feita, né. Às vezes a paciente fez a cirurgia muito bem feita, com uma equipe muito boa, que onde foi tentado ali retirar todos os focos e ainda assim existe a chance de recorrência. Outro mito, Renata, vamos lá. Gravidez cura endometriose? Não. A gente escuta bastante também as Chega pacientes muito dizendo: lá no "Olha, é seu só consultório? engravidar que resolve, né". Seria bom se fosse verdade, mas não é. É porque na gestação, o hormônio que mantém a gestação é a progesterona. Então se essa progesterona tá bem alta ali, ela acaba dando uma estabilizada nesse foco da endometriose durante o processo da gravidez. Entendi. Depois, volta ali a ciclar normal, volta a menstruar, e aí volta tudo ao que era. Então não tem essa relação de cura não com a endometriose. Renata, no seu dia a dia, teve algum caso dessas pacientes com endometriose, assim, que te chamou muita atenção, pra você compartilhar aqui com a gente? Algum caso diferente ou algum caso onde a paciente, não sei, tinha muita dificuldade para ter filhos e conseguiu depois? Como que é, assim? Teve algum caso que lhe chamou a atenção nessa rotina? Eu acabo trabalhando muito com pacientes que buscam a gestação, né, e muitas ela com endometriose. E aí a gente vê como ela vai tendo uma evolução positiva, quando vai tratando ali de forma correta, melhorando os sintomas, vai melhorando ali também a sua fertilidade, né, que diminui o processo inflamatório. E aí às vezes opera com a equipe boa de endometriose e ela consegue a gravidez. Então esses casos de infertilidade é bem interessante. Principalmente depois de cirurgia, a cirurgia melhora muito a fertilidade. Essas pacientes voltam e as chances de gestação são bem maiores, né, e a gente teve alguns casos assim. E a gente ficou bem feliz, né, É muito com bom, né? essa, eh, A gente com esse fica sucesso da gestação que essa paciente tanto queria, né. Então ali, primeiro um trabalho de tratamento clínico e aí depois finalizando ali com a cirurgia, e ela alcançando ali o que ela queria, né, que era a gestação. eu acho que a gente se realiza muito, né? Exatamente. Porque assim, eh quando, sei lá, quando eu estou fazendo o exame, que eu consigo diagnosticar, a paciente está com dor, a paciente está querendo ter filho e está nessa investigação, e você realmente identifica ali, poxa, você está dando uma resposta, né? E também eu acabei lembrando também de caso de pacientes que têm casos muito difíceis, né, de controlar dor. É Então, às vezes a verdade. paciente faz tudo, ó, faz tudo certinho, entendeu ali o processo, e às vezes é muito difícil de controlar essa dor, mesmo às vezes com bloqueio menstrual. E aí, Caramba. às vezes eu tive uma paciente muito jovem também que chegou, que já tinha usado de tudo de tratamento, de medicações hormonais, tudo, e sofria muito, 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 muito. E aí foi um processo, né, assim, de mudança de tudo, de estilo de vida, suplementações, né, as suplementações ajudam também. Trabalho com psicólogo, trabalho com, educador físico, Tudo. nutricionista. Então, assim, foi um processo e foi interessante, e hoje ela tá muito bem. Poxa, que Então legal isso. Isso é já tem muito. um tempo, assim, que ela tá controlada, e ela chegou tão mal, que e esse caso, assim, eu sempre fico impactada, né, como esse é um processo que tem que ter paciência, É verdade. né, às vezes a paciente vai desistir: "Ai, não tá dando certo", logo no início, né. Então você tem que persistir ali naquela mudança, e que é possível sim alcançar essa melhora da qualidade de vida. E a gente realmente se realiza quando a gente vê Uhum. esse processo acontecendo, né? A paciente sendo diagnosticada, ela melhorando os sintomas. Eu lembro de uma paciente que eu fiz ultrassom, isso já tem muito tempo, e ela teve uma lesão em um ovário, eu acho que era um teratoma, que é um tipo de tumor benigno, né? E ela tirou ainda quando criança ou adolescente, e ela ficou só com outro ovário, tinha endometriose, e ela precisou fazer uma cirurgia onde ela tirou parte do ovário também, a direita, e conseguiu ter filho, né? E ela estava vindo fazer um controle, mas ela teve um filho e tal, de caramba, assim, É, né? Tem essa. A gente não sabe, assim, né? O pessoal isso. já. Essa paciente já podia ficar totalmente ansiosa e dizer, bom, minha chance de ter filho, mas
Isso. Calma, né? Tem tratamento, né? Tem Tem tratamento. tratamento, buscando ali, né, a orientação correta, tratamento o mais cedo possível, né? Dentro ali da sua realidade de diagnóstico, do tempo. Isso. E isso vai ter, assim, o benefício ali para sua vida e sua fertilidade também. Aí eu acho que foi uma maravilha a gente estar aqui falando sobre esse tema. Acho que deu para esclarecer muita coisa para muitas mulheres que estão assistindo. Para gente terminar, tem uma coisa que eu acho interessante a gente falar, e é a questão da endometriose nos extremos de idade. Né? A gente já comentou muito na adolescência, né? Uhum. Que realmente é um desafio diagnóstico, muitas vezes na imagem é bem sutil, Uhum. né? Mas a gente consegue diagnosticar. Mas e depois dos 50, depois dos 55, aos 60, essa paciente pode ter endometriose? Ela continua tendo, na verdade, né? Com a chegada da menopausa, a tendência, como não tem mais o ciclo da menstruação, a tendência é que esses sintomas eles fiquem mais silenciados. Mas ainda existe, sim, aquele foco. E aí, nessas pacientes, a gente tem que atentar muito para as que têm necessidade de reposição hormonal. Então, se Isso ela já tem esse histórico da endometriose, mesmo que ela esteja ali sem sintomas, porque não está menstruando mais, quando ela necessita da reposição hormonal, a gente tem que ter um olhar mais cuidadoso para que a gente não estimule esses focos da endometriose a voltar e a progredir, né? E ela ter sintomas novamente. E o aspecto de imagem muda, sabia? É, Muda, porque às vezes a paciente está fazendo reposição ali e tal, eu vejo mais, às vezes, componente de sangue mesmo, hemático ali no ultrassom, na ressonância, como se ela tivesse se tornado ativa ali, né? sim, E ali a gente consegue, às vezes, identificar, realmente. Então a doença ela persiste, né? persiste. Mas é como se a inflamação ela reduzisse, Isso, na menopausa, assim, né? como aquele grande estímulo hormonal O hormonal reduz, já dá uma... e aí a tendência é melhorar esse sintoma, É, mas não foi embora, né? Ela continua a ali. doença continua lá, É é isso. isso mesmo. Maravilha, Renata. Eu queria que agora você desse só uma mensagem final para as pacientes que estão em casa, que têm endometriose ou que estão com suspeita de endometriose. Eu queria que você deixasse só uma mensagem para elas. Ótimo. Então, olha pra mim. Pode ser, Renatinha. Então, você que tem a sua dor de cólica intensa, que você percebe que sua rotina, a sua vida é afetada, não normalize, né? Não é normal, busque ajuda. Né? Nós temos muitos profissionais hoje que podem oferecer essa ajuda para vocês. Então, estamos aqui para ajudá-los, né? Para que essa informação ela chegue ao máximo de pessoas possível, para que cada vez mais mulheres elas possam viver melhor, né? Com a endometriose, né? E tenha a sua saúde ali olhada com mais cuidado. Maravilha, Renata. Onde é que a gente te encontra? Onde é que você tá? A paciente que quer marcar uma consulta com você, onde é que ela te acha e qual que é o seu Instagram? Lá pra gente. Eu atendo na Clínica Santa Helena, Tá? faço atendimentos de ginecologia, obstetrícia, e tem o Instagram também, que é @doutora.renatasouza. Pronto, pode colocar aqui embaixo. @doutora. doutora.renatasouza. Tá, pronto. Então lá, o paciente por lá também ele consegue te Tem encontrar, tem o a link. marcação, contato. Maravilha. Bom, eu me encontro no @dr, doutor Ivo Alves Radiologia, tirando dúvidas mais sobre essa parte de ultrassonografia, ressonância, tomografia, lá. E me encontro na clínica Medicamp, que fica aqui próximo ao Hospital Cirurgia e à Praça da Bandeira. Qualquer coisa, estamos por lá. Deixo a minha mensagem para vocês, agradecendo muito pela presença de vocês aqui. Espero que a gente tenha ajudado a esclarecer várias dúvidas, levantando aqui a importância, né, de um acompanhamento com o ginecologista para endometriose, de você não normalizar a sua dor, né, de você ir atrás e tentar descobrir o que é que está acontecendo, né, e a importância da ultrassonografia nesse processo, da ressonância também, né. Um bom exame detalhado, bem feito, com um especialista vai fazer toda a diferença no seu trajeto, no seu processo, né, de diagnóstico, tá? Então, muito obrigado, Renata. Obrigado mais uma vez
estreamos com o pé direito, falando sobre um tema super relevante, né, para as mulheres que estão nos acompanhando. Então você pode compartilhar esse vídeo, tá, com as suas amigas e nos encontrar lá nas redes sociais. Estamos juntos. Renata, obrigado mais uma vez e até a próxima, gente. Um abraço.